O Trump fez o certo e no Brasil botou só 10%. Dá para ver o Lula ficando chateado com isso. Ai, que só 10%, que chato. O pessoal no Congresso correu ontem para aprovar uma lei da reciprocidade, que não serve para porcaria nenhuma lei da reciprocidade, porque a CAMEX, né, o governo brasileiro já pode retaliar tarifas, já tem a previsão legal para retaliar qualquer tarifa se quiser. Não serve para nada essa lei, mas correu para aprovar, porque queria esse negócio de dizer que não, que tá vendo? Batemos no Trump, nós batemos no Trump, é isso aí, que não pode elogiar o Trump, que batemos no Trump. Esse pessoal, todo mundo ficou com a cara murcha, porque as tarifas no Brasil foram só de 10%, o que foi muito pouco no final das contas, né? Vamos entender esse caso aqui, porque tá engraçado. Aqui com o Brasil, ele não errou tanto assim, não. Eu acho que o Lula ficou decepcionado. Olha, dá pra ver que o Globo ficou chateado com a história, porque o Globo, o anúncio foi feito no final do dia, né? Quando fecharam as bolsas de valores. Evidentemente, esse tipo de anúncio você faz no final do dia, pro pessoal poder dormir à noite, acordar mais tranquilo amanhã cedo, né? As bolsas estão todas apontando para baixo, mas, né, quem sabe o pessoal amanhã acorda um pouco mais de humor. Aí repara como é que o Globo tá chateado aqui, ó. Hoje é o dia da libertação, diz Trump ao anunciar tarifas recíprocas de 10% a produtos importados do Brasil. O Globo querendo dizer como se fosse uma medida contra o Brasil, não porque o Trump botou tarifas contra o Brasil de 10% e dia da libertação. Não, meu amigo, olha só, o Trump botou tarifas em todos os países do mundo. O Brasil teve as menores tarifas colocadas. O único país que teve menos tarifas colocadas do que o Brasil foi a Rússia. O Lula ficou chateado com isso, cara, porque olha só, aqui ó, Lula busca culpado para queda de popularidade e aposta em campanha anti-Trump para melhorar a imagem. Eu tô falando para vocês, já há dias que eu falo para vocês que o Lula tá doido para brigar com Trump. Por quê? Porque ele tá vendo o que tá acontecendo no Canadá. A esquerda canadense tava numa desgraça completa, foi só o Trump botar tarifas no Canadá, o pessoal da esquerda lá, não porque temos que brigar com o Trump, ferrou a direita do Canadá, porque a direita do Canadá apoiava o Trump, ajudou a esquerda no Canadá, no México a mesma coisa, o Lula estava todo empolgadão, porque que bom que o Trump vai anunciar tarifas pro Brasil, a gente vai brigar, eu vou recuperar minha popularidade. No final das contas, não teve nada. O Trump frustrou o Lula, bicho. O Lula queria que o Trump botasse 50% de tarifa no Brasil. Não, o Trump vai colocar, ele vai punir as pessoas do Alexandre de Moraes, as pessoas do governo Lula, não vai punir o Brasil. No que ele está muito certo, eu sempre falei isso. Punir tarifas no Brasil vai ajudar a esquerda e não vai ajudar o Bolsonaro no final das contas. Se ele quer realmente ajudar o Bolsonaro, ele tem que punir as pessoas, não o país, né? Trump anunciou tarifa recíproca de 10% contra o Brasil para equilibrar as cobranças sobre produtos norte-americanos, o que eu acho um absurdo, porque a verdade é que as tarifas brasileiras para produtos americanos são muito maiores do que 10%. Mas aí que vem a coisa que eu falo para vocês. Essa coisa toda de reciprocidade de tarifa parece uma coisa muito simples, né? Porque o Trump só quer reciprocidade. É exatamente cobrar a mesma coisa dos dois lados. O pessoal esquece que quem está pagando essa conta são as pessoas, meu amigo. Não tem reciprocidade nenhuma, ele está ferrando as pessoas nos países todos e enriquecendo os governos e não está ajudando absolutamente ninguém nessa história. Não tem reciprocidade. Mas mais do que isso, tem um problema lógico que é o seguinte, cada produto tem uma tarifa específica. Como é que vai ser essa reciprocidade? Vai ser cada produto a produto? Não faz sentido, porque, por exemplo, vamos supor que o Trump virasse e falasse assim, o Brasil impõe uma tarifa de 100% para importar iPhone dos Estados Unidos. Então eu vou botar uma tarifa de 100% para importar iPhone do Brasil. Quantos iPhone você acha que os Estados Unidos importam do Brasil? Pois é, zero. Não tem, a gente não fabrica iPhone aqui. É tudo lá dos Estados Unidos que vem para cá. Então, ou seja, não existe isso. Você só bota tarifa nos produtos que você importa de verdade, que machucam a sua balança comercial. Você não bota em todos os produtos. Então esse negócio de reciprocidade parece uma ideia muito boa, parece uma ideia muito justa, mas é idiota nesses dois aspectos. Primeiro, porque não tem como fazer reciprocidade, porque os produtos, cada produto tem uma tarifa diferente com cada país, e não adianta você copiar a tarifa, porque você se ferra. Que fica o pessoal comprando essa coisa como se fosse briga dos países, não? Porque são os brasileiros brigando contra os americanos. Não, meu amigo, a gente só tá se fudendo. Tá todo mundo se fudendo nessa história. Os americanos estão se fudendo, os brasileiros estão se fudendo, os europeus estão se fudendo, tá todo mundo se fudendo. Ninguém tá ganhando absolutamente nada com essas tarifas do Trump. Tá aqui a lista de países com tarifa.
a China vai ter 34%. Olha só, isso aqui é a tarifa que o Trump falou que é a tarifa que é cobrada pela China. Só que, de novo, não existe uma tarifa única da China com os Estados Unidos. Cada produto que a China compra dos Estados Unidos tem uma tarifa diferente. Ele deve ter chegado nisso daqui na média dos produtos que são vendidos para a China, dá em torno da média aí de 67% das tarifas. E aí ele está colocando 34% de tarifas na China, né? Aqui, ó, a União Europeia, 39%, 20%. Vietnã, 90%, 46%. E não sei o que lá. Aí fez uma conta toda maluca aqui e 10% parece que é o mínimo. 10% é quando os Estados Unidos tem superávit na balança. Então tá aqui, ó, o Brasil tá na menor tarifa, só 10%. E aí, cara, é aquele problema que eu falei para vocês. O pessoal aqui não tá todo mundo empolgado com essa ideia aqui do Lula, de que não que a gente vai brigar com o Trump, vamos ganhar igual o Canadá ganhou, igual a esquerda canadense ganhou lá, só que foi só 10% pro Brasil. Aí ficaram esse negócio aqui, não porque aprovaram o projeto da reciprocidade, cambada de idiota os deputados, tá? Quebraram a obstrução, furaram a obstrução que estavam fazendo para aprovar a anistia, podem ter sacrificado a anistia nessa brincadeira. A anistia pode ter caído ontem com essa brincadeira aqui, de não porque temos que responder às tarifas do Trump. Que idiotice, cara, que maneira responder a tarifa do Trump, cara, isso não tem lógica nenhuma no final das contas, isso é uma besteira que o Trump está fazendo, e o Brasil cobra muito mais tarifa dos Estados Unidos que os Estados Unidos do Brasil. Se fosse ter reciprocidade, tinha que diminuir as nossas tarifas, não faz sentido nenhum isso daqui, né? Os deputados que votaram a favor dessa coisa aqui, eles podem ter sacrificado a anistia para aprovar um negócio que não serve para bosta nenhuma. E aqui, ou o Lula falando aqui, não, porque a baixa taxa dos Estados Unidos é resultado da política soberana, viu que nós ganhamos do Trump. O cara que tava torcendo para ter uma taxa alta para ele poder brigar com o Trump botou a taxa baixa, não porque nós ganhamos, não sei o que lá. Ah, porra, Lula, para com isso, cara. Ah, caraca, eu vou te falar um negócio, é muito ridículo esse negócio, o cara chateadíssimo, não porque não veio a taxa que a gente queria. Eu já avisei, o Trump vai bater, mas ele vai bater nas pessoas, Lula, vai ser nas pessoas, vai machucar para valer, vai ser para doer mesmo quando ele vier aqui no Brasil. O dólar fechou em alta aqui no Brasil, ou seja, isso significa que o pessoal viu como positivo no final das contas a reciprocidade do Trump. Como é que foi essas tarifas no final das contas? Os países que têm os worst offenders, que são aqueles países que têm superávit nas compras com os Estados Unidos, calcularam com metade das tarifas, 10% em todo mundo, e não teve mudança para Canadá e México. Ou seja, Canadá e México não fez diferença no final das contas, quer dizer, já tinha botado tarifa no Canadá e no México, né, que são os maiores parceiros americanos. Enfim, isso é um problema, é um erro do Trump que ele está fazendo, por mais que tenha sido um erro pequeno, não foi um erro tão grande quanto as pessoas esperavam, mas foi um erro e não vai ajudar ele em nada, e ao contrário, ele já está começando a ter os efeitos do que eu estou falando para vocês. O Trump está errando muito, errou com relação à Ucrânia, errou com relação às tarifas, e aqui, ó, olha só o que aconteceu ontem. Senado americano passou uma medida para encerrar as tarifas do Trump no Canadá, 51-48. Ah, Peter, mas os republicanos não têm maioria no Senado? É, exatamente. 4 senadores se juntaram aos democratas e votaram contra, e com isso deram um chute no Trump.